sobre a educação brasileira, mas refletir sobre a educação com evidências concretas. Como o professor Hélio falou, eu vou me ater à educação básica e vou compartilhar aqui os meus slides. Acho que eles estão aí vistos, né, professor Hélio? Está perfeito. Eu estou chamando aqui, está a tela cheia, né? Vou chamar a minha apresentação de avaliação para a aprendizagem. É claro que isso é quase uma tautologia, no sentido de que o grande objetivo da educação é que as crianças aprendam, né? Educação básica, ela é obrigatória e ela é constituída da educação infantil, o ensino fundamental, que a gente divide em 1 e 2, e o ensino médio. O ensino médio também faz parte da educação básica e, portanto, deveria ser completado por todo mundo. A avaliação precisa ajudar isso, né? Eu vou, entretanto, começar um pouco antes da avaliação. Eu quero falar sobre os conceitos e eu queria dar uma ênfase em objetivos de aprendizagem. Quer dizer, nós avaliamos o quê? Nós aprendemos o quê, né? Depois eu vou falar da proposta pedagógica, ou seja, a avaliação ela não existe no vazio, ela existe junto com a especificação, o que ensinar, como ensinar e como avaliar, que é o que eu chamo do triângulo pedagógico. Não dá para a gente falar de avaliação fora desse contexto pedagógico onde ela é necessária. E aí eu chego na avaliação. Eu quero falar de objetivos de aprendizagem. Na literatura internacional, isso é muito utilizado. Em inglês, a gente fala learning goals, os objetivos, né? Qualquer processo humano que não tem objetivos muito claramente definidos, ele... Na literatura internacional, isso é muito utilizado em inglês. O professor Hélio, agora entrou um eco. Isso, não, acabou. Foi aqui o meu negócio do YouTube. Tá bom. Resolvido. Pode continuar, desculpa. Tá bom, obrigado. Não, aqui tudo bem. É que eu falava da centralidade dos objetivos. A gente precisa saber muito claramente o que a criança vai aprender e como que eu vou avaliar. Que objetivos são esses? Então, há todo um esforço para dizer quais são os objetivos de aprendizagem. Onde não existe esse esforço, dificilmente eu vou ter a aprendizagem nos níveis corretos e vou ter também avaliação. Então, objetivo de aprendizagem, infelizmente, não é um tópico enfatizado na nossa pedagogia, como eu penso deveria ser. Pois bem, aqui não dá para eu parar nesse tempo, mas é só para dizer que, para mim, está muito claro que educação é direito, que educação é aprendizado, que os aprendizados exigem escolas, mas eu queria comentar um pouquinho que os aprendizados são armazenados na memória de longo prazo. Esse é um fato que a neurociência já nos ensinou. Quer dizer, a gente aprende, manda, depois que você aprende, isso vai para a memória. Na hora em que você está diante de um problema, a primeira coisa que você faz é verificar, opa, eu já enfrentei isso antes? E se você já enfrentou, o processamento é muito simples, você busca o aprendizado e usa naquela situação. Né? Você imagina, quando você está lendo um texto, você não fica tentando entender as palavras, elas já estão automatizadas. Né? Então, essa automatização, em muitas coisas, ela é absolutamente essencial. Né? Quando a maioria dos carros era de marcha, a gente pisava com a perna esquerda no pedal sem pensar. Se você fosse pensar, você não estava habilitado para dirigir. Então, tem muitos automatismos que são importantes. Tá? Aqui tem muito a ver com o livro do Kahneman, do rápido e do devagar. Quer dizer, tem coisas que a gente faz rápido porque estão lá. Tá? Então, o objetivo da aprendizagem é mandar coisas para memória de longo prazo. Quais objetivos? Quais aprendizados? Então, o Brasil ele tem a Base Nacional Comum Curricular. E nós temos um benchmark internacional. A nossa base foi um processo muito, muito difícil de ser colocado. Na realidade, ela não se desenvolveu bebendo de todas as fontes que o país podia ter. Então, é muito assim, é um feito a celebrar que a gente passa a ter uma base imperfeita, eu reconheço, entende? Principalmente a do ensino médio, na minha visão, mas é uma base que cria, portanto,
um ecossistema no qual a gente pode discutir quais são os aprendizados. Eu gostaria muito que a gente utilizasse mais os benchmarks internacionais. Eu falo um pouquinho sobre eles. Mas antes, deixa eu dar este infográfico que mostra um pouco por onde que a gente tinha que organizar o ensino. Eu coloquei aqui no formato de um diploma, e aqui eu estou dizendo que o aprendizado, a vida exigiria da gente como se fosse uma viagem. Imagina que eu estou aqui nesse ponto e devo chegar neste ponto daqui. Esse é o problema que eu tenho hoje. Então, como que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma trajetória que caminhe por diferentes lugares até que chegue lá. Então, se você tem muitos aprendizados, existem várias trajetórias. Mas se você não tem aprendizados de uma área inteira, você não vai conseguir sair daqui e chegar aqui. Tá? Essa ideia, para mim, ela é uma ideia muito poderosa, porque ela mostra, primeiro, que a gente precisa de repertório, mas eu preciso de conectar os pontos do meu repertório. Então, nesse sentido, eu sempre falo conhecimentos e competências. Eu não gosto, porque eu não vejo solidez quando as pessoas falam competências e habilidades. São duas palavras de sentido muito parecido e está faltando repertório. Né? O repertório é fundamental. Quando a gente vai para a literatura internacional, as pessoas se falam knowledge and skills. Então, você tem os conhecimentos e a capacidade de juntar esses conhecimentos. Então, esse é um equilíbrio que eu acho que falta muito. Muita gente acaba tendo uma ideia errada de dizer, não, agora são as competências do século XXI. Nas referências internacionais, as competências do século XXI, como eu mostro em seguida, estão todas ancoradas nos conhecimentos. Então, esse é o modelo que eu vou utilizar, e que eu uso, e que, de novo, ele é muito aderente a essas situações que eu falo. Do Educação 2030, da OCDE. E ele faz muito sentido. Se vocês me acompanham, aqui na esquerda eu tenho a escola e a vida. A escola aqui está como uma metáfora do lugar onde eu vou aprender, e a vida também como uma metáfora de onde eu vou usar. Na realidade, as coisas são mais complexas do que isso, e há enorme interação. Mas é muito interessante dizer o que eu devo aprender. Eu devo aprender os conhecimentos. E olha, aqui eu tenho os conhecimentos, que são conhecimentos disciplinares, tenho os conhecimentos procedimentais, você aprendeu a fazer alguma coisa. Né? Aqui eu uso a palavra habilidades, mas no sentido da palavra skill em inglês. Né? A habilidade no jargão pedagógico brasileiro é como se fosse uma competência menor. Isso cria uma série de dificuldades, eu não consigo colocar isso, e isso não é, vamos dizer, o uso que a literatura internacional tem. Então, eu tenho conhecimentos, habilidades, eu já elaboro isso um pouquinho, e eu tenho um terceiro grupo que eu estou usando não cognitivos, essa aqui é criticável, mas é para dizer que, além desses dois tipos de conhecimento, eu tenho alguma coisa que está fora desses conhecimentos, que envolve a pessoa e a pessoa na interação com outras pessoas. Né? Eu estou usando a palavra caráter, isso aqui a literatura em inglês usa isso, a palavra caráter para nós ela tem uma conotação. Mas é isso, a gente vai à escola para isso, para aprender, para ter o conhecimento e as habilidades. Os meus pontinhos aqui é uma mistura, quer dizer, cada pontinho desse é um aprendizado. Um aprendizado é uma mistura dessas coisas. Né? Quer dizer, é muito importante que, frequentemente, você imagina, você está negociando o preço de algo que você vai pagar. Não basta você ter só os conhecimentos, etc. Você está interagindo com uma pessoa, frequentemente uma pessoa que tem outras experiências. Então, para você conseguir resolver aquele problema, você tem que juntar essas diferentes coisas. Eu vou elaborar um pouquinho, ainda que rapidamente, para chamar a atenção disso. Olha, aqui está a competência, aqui estão os conhecimentos, e eu estou elaborando aqui o caráter. Aqui eu queria chamar a atenção de que eu chamei lá atrás de habilidades, mas aqui eu estou chamando de conhecimentos transferíveis. Tem muita gente que diz, e eu não estaria discordando muito disso não, que você vai à escola para aprender o pensamento crítico.
a criatividade, a comunicação, a colaboração. No Brasil, uma dimensão como colaboração é muito importante. Você vai viver, vai trabalhar com pessoas que são muito diferentes, né? Então, ser capaz, aprender isso é muito importante. Agora, é lógico que você não basta aprender isso, você não vai ter pensamento crítico, né? Que na universidade, no fundo, a gente chama de método científico, se você não tiver exatamente a massa, né, para poder usá-lo, né? A gente resolve um problema, sim, pensando, mas a gente tem que ter o conteúdo. E aqui está o que eu falava agora há pouco, que eu tenho o eu e os outros. Perceba que eu não usei aqui a expressão socioemocional. Todo mundo usa isso, não tem nada contra, né? Eu quero que a pessoa tenha mentalidade de crescimento, que tenha autocontrole, que tenha coragem, que tenha resiliência. Agora, eu também quero, né, quando eu leio e eu adoto esse modelo conceitual, que a pessoa desenvolva cidadania e cultura, né? Isso seria a educação. E é essa educação que eu preciso, e agora eu me concentro, transformar em objetivos. Eu estou falando de objetivos de aprendizagem. Eu dei esse modelo mais amplo. Mas aquele modelo amplo, ele tem agora que percolar, que cair numa situação de mais concretude. E isso é o objetivo de aprendizagem. Eu não sei como que eu posso enfatizar isso mais. Toda profissão, você tem o seu jargão. E que as pessoas, né, eu brinco quando às vezes estou falando em determinados ambientes, um congresso de dentistas, eles falam de quê? Eles falam de dente. São só 32, mas eles falam de dentes. Quer dizer, então, um congresso de professores, de professoras, tem que falar de objetivo de aprendizagem. Quer dizer, esse é o nosso mundo. Por quê? Porque a gente quer que a criança aprenda. Então, o que é um objetivo de aprendizagem? Um objetivo de aprendizagem primeiro é um comando, né? É uma afirmação, que é uma frase, que tem um verbo, que indica o processo cognitivo, e tem um substantivo, que fala do conhecimento. Eu dou um exemplo e isso fica mais claro. Isso aqui está na base. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Perceba, o verbo é diferenciar, não é identificar. Eu tenho 3 conceitos. Então, refletindo sobre isso, esse objetivo, ele pressupõe outros anteriores, que a criança, o jovem, já passou pela situação de saber o que é escravidão, o que é servidão e trabalho livre. Agora, o professor, provavelmente de história, ele está tentando que o jovem ali, no caso, aprenda a distinção. Então, se eu não tenho isso bem estabelecido, vai ficar muito difícil ensinar, né? E aqui é um incômodo que eu tenho, e eu já mostro em seguida, de uma certa ambiguidade que os objetivos de aprendizagem, uma certa ambiguidade que está inerente nos objetivos que estão em muitas especificações. Deixa eu dar um exemplo disso daqui. Eu vou dar um exemplo, e eu queria que vocês primeiro notassem que eu estou colocando uma interrogação aqui. Essa interrogação é para dizer, eu não estou sugerindo que você reescreva os objetivos. Eu vou explicar uma situação em que reescrever o objetivo foi uma metodologia importante. Naquele conjunto eram 4 professoras, eu estava falando sobre a Base Nacional Comum Curricular, e eu estava dizendo que elas precisavam introjetar aquele objetivo. Mas elas estavam com muita dificuldade de se colocar numa posição crítica diante de algo que era normativo, né? Então foi difícil o diálogo, começou, mas ele foi muito rico. O texto original era inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em texto com base no contexto da frase ou do texto. Quando uma professora falou, Chico, inferir tem que ser de expressões desconhecidas, porque se elas forem conhecidas, não devia ser inferir. Ela não falou com essas palavras, mas é perfeito. Quer dizer, o comando inferir sugere que essas expressões desconhecidas não dá bem usado, né? E se não for com base no contexto da frase ou do texto, quer dizer, qual que é o sentido? Naturalmente, você vai inferir com o seu conhecimento prévio e com o contexto da frase e do texto. O fato é que a discussão foi muito interessante
e aquele grupo convergiu para inferir o sentido de palavras ou expressões presentes no texto. Tá? Quer dizer, e aquele grupo, e eu pessoalmente entendo que aqui é uma expressão com menos ambiguidade do que essa. Quer dizer, quando a gente, então, está falando de educação básica, eu precisaria ter estes comandos conhecidos, mas mais do que conhecidos, eles precisariam estar na rotina da interação da escola. Quer dizer, aí nós criaríamos tecnologia, né? Porque nós sabemos quais os objetivos e podemos, portanto, criar explicações, criar situações, mas a gente criou a linguagem básica para isso, né? A educação, o professor Hélio é físico, né, professor Hélio? Sim, com certeza. Porque a física, ela tem uma coisa fantástica, que você tem princípios gerais e você constrói a tecnologia a partir daqueles princípios gerais. A educação e o ensino, nós não vamos chegar lá perto, mas a gente tem, por outro lado, que se aproximar. Quer dizer, então, eu preciso de um vocabulário básico, né? Eu chamo os objetivos muito disso, né? O vocabulário pedagógico, né? E se a gente não tem isso, fica muito difícil, porque aí cada um faz uma coisa. Então, a BNCC, idealmente, ela criaria isso, mas ela tem ambiguidades, infelizmente. Não vou falar do próximo. Isso aqui acontece muito, né? Que o PISA, que é um padrão internacional em termos de avaliação, ele agrupa os objetivos aqui em 3 grupos. Reparem, esse daqui é mais elementar. Aqui é o que nós gostaríamos que fosse o núcleo dos aprendizados. E aqui já é a pessoa completamente madura, ela reflete e avalia. Muito bem. Eu agora queria falar, então, da proposta pedagógica. Eu falei do que ensinar, e aqui eu estou colocando esse infográfico para dizer o que ensinar, ele vai impactar essas 2 dimensões, o como e o como ensinar, desculpe, o como avaliar. Eu chamo isso de triângulo pedagógico. Não é meu, isso é do Tyler, desde 49, ele tem uma monografia super conhecida nisso. Isso aqui faz muito sentido, né? Nos dizendo, olha, nós estamos aqui para que a criança aprenda, então eu tenho que especificar. Na hora em que eu sei isso, eu vou me perguntar, como que eu ensino? E depois eu me pergunto, como que eu avalio? Perceba que eu coloquei as 2 setas aqui ligando, porque como eu avalio deve servir ao como eu ensino, e vice-versa. Tá? Então, esse é o modelo pedagógico. A gente, às vezes, coloca aqui no meio uma dimensão de alinhamento, quer dizer, essas coisas têm que estar alinhadas para que ocorra o aprendizado. E, naturalmente, no que nos interessa aqui nessa conversa, para que também eu possa avaliar. Né? Hélio, eu estou com quantos minutos, hein? Aqui já deu 20 minutos. Nossa, mãe. Não, pode continuar. Eu vou ter que correr. Tá. Eu não vou passar, então, muito no como ensinar, mas eu queria defender um pouco o ensinar. Quer dizer, eu disse, olha, você tem que conhecer os objetivos de aprendizagem. E isso é básico. E aqui estou fazendo uma citação de uma música do Chico Buarque que fala, que é dos Saltimbancos, né? Então ele fala, bem que eu pensava, quando alguém não sabe fazer mais nada mesmo, hoje em dia pode virar artista, músico. Hoje em dia todo mundo canta, como dizem aqueles que não sabem cantar. Quer dizer, lá na universidade, eu estava no Instituto de Ciências Exatas, a gente falava, né, eu acho que eu nunca falei isso, né, que quem não sabe, ensina, e quem não sabe nada, ensina a ensinar. Quer dizer, a faculdade de educação era o fim do mundo, né? E, na realidade, isso tem um custo sério, porque quando a gente pensa assim, você está dizendo que não tem a ciência, nunca vai chegar no ensino. E se não vai chegar no ensino, não vai ter aprendizado, né? Então, toda a minha fala é dizer, nós precisamos levar a ciência para a educação e de forma muito específica, para a pedagogia. É claro que ela já está lá, não estou duvidando disso, principalmente depois de todos esses anos de exposição. Mas a gente está dizendo, a teoria pedagógica, ela tem que ser o dia a dia do professor, né? Quer dizer, é a teoria para a aprendizagem. Tem outras coisas, mas eu sinto que às vezes isso está fora. Bem, deixa eu passar aqui
e agora eu vou para a avaliação, tá? Que é o meu tema onde eu queria ficar um pouco mais. A primeira coisa da avaliação que eu queria insistir é que a avaliação, ela é a maneira de eu produzir as evidências que eu estou buscando. Vamos ver se eu consigo ser claro aqui. Eu estou colocando quais evidências aceitar como prova que o aprendizado ocorreu. Se vocês me acompanharem, eu fiz todo o esforço de dizer, a educação é aprendizado. Qual aprendizado? Eu tenho que ter um objetivo. Agora que eu tenho um objetivo, eu falo como que eu sei que a criança aprendeu. Então, percebe, eu coloquei evidências aqui no plural, tá? Então, quais são as evidências? O que está acontecendo com o Brasil? Nós estamos aceitando evidências muito frágeis, tá? Eu vou elaborar isso. Vou elaborar, porque essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês, né? Para isso, eu vou trazer essa taxonomia. É uma taxonomia solo, é um grupo da Nova Zelândia, e ele basicamente diz o seguinte: eu tenho uma primeira evidência, que é uma informação, uma única informação. Um segundo nível de evidência é que eu tenho várias informações. Mas o que interessa mesmo é que eu tenha uma evidência que exige uma relação entre as informações. E, finalmente, eu queria esse último estágio, onde agora eu vou além do meu mundo. Eu vou pegar um problema novo, usar a informação que eu tenho e fazer. Gente, isso é tão simples, de certa forma, né, principalmente quem tem uma formação aí uma formação científica, né? Só que, o que está acontecendo? Uma aluna aqui do mestrado em Educação de Ouro Preto, orientando de um colega meu, ela pegou as questões de matemática da Prova Brasil. Todas são do tipo uniestrutural. Então, não tem jeito. Quer dizer, quando a gente tem uma métrica nacional que está feliz com uma evidência tão frágil, nós estamos com um sarrafo baixinho, baixinho, né? Deixa eu elaborar isso um pouquinho, que eu acho isso tão importante. Eu fui falar em Recife, e aí eu dei esse exemplo, eu acabei não mudando. Quer dizer, o que é o uniestrutural? O ciclo do açúcar ocorreu em que época? Quando a gente eu estava no ensino fundamental, a história tinha muito de datas, né? Então, aqui é uma data isolada. O segundo, quais os principais grupos sociais da sociedade açucareira? Você tem você tem os senhores, você tem os servos, você tem os escravos. Agora, o relacional. Relaciona o uso da mão de obra escrava com as desigualdades sociais existentes no Recife atual. E indo além, diferencia a estrutura social do Recife durante o ciclo do açúcar da de Ouro Preto durante o ciclo do ouro. Percebam que a gente precisa, pelo menos, que a criança ela seja capaz de produzir evidências nesse nível relacional. E isso tem que estar no ensino. No Brasil, nós estamos aqui, mas não preciso estar aqui. Eu vou falar disso em seguida. Eu preciso puxar a criança também para esse tipo de situação, né? Eu vou elaborar isso um pouquinho agora quando eu falar da avaliação formativa. Então, quando eu estou imaginando a avaliação, eu estou imaginando essas três dimensões. Onde o aluno deve chegar, que são os objetivos de aprendizagem. Onde o aluno está, que agora eu dei para ele uma tarefa e eu vou elaborar isso. Eu quero saber onde que ele está. E como que eu vou fazer para ele sair de onde está e chegar onde ele deve chegar. Tudo isso é muito tranquilo, muito lógico. Mas percebam que tudo começa com onde que o aluno vai chegar. Quer dizer, que se eu não tenho clareza dos objetivos, eu não vou conseguir fazer a avaliação, mas eu também não vou conseguir ensinar, né? E esses provérbios que entram aí entram no senso comum, né? Eles falam que quem não sabe para quem não sabe onde quer chegar, qualquer direção é boa, né? Então, é um pouco isso. Isso é fundamental.
A gente tem que ter clareza de onde a gente quer chegar. Pois bem, aí, na hora em que eu tenho clareza, eu preciso dar para o aluno uma tarefa, uma atividade que evidencia. Eu vou dar uma tarefa que me permita produzir evidência. Aqui eu quero, então, elaborar um pouquinho mais. Quando eu estou falando de leitura, o que eu faço para o estudante? Eu dou um texto. Qual texto? Absolutamente central isso. Por quê? Eu posso dar textos de complexidades diferentes. Então, ele pode me dar uma evidência num texto simples. Mas eu preciso que ele me dê uma evidência, talvez do mesmo objetivo. Distinguir fato de opinião. É uma coisa fundamental no ensino, é uma coisa essencial no ensino fundamental. Aí eu falo, mas você foi capaz de distinguir fato de opinião em que texto? É como se o ensino tivesse que ser um pouco numa espiral crescente, né? Mas agora eu preciso dizer para o aluno como que ele vai sair de onde está. Ele é capaz de responder num texto simples, ele precisa ir num texto mais complexo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com devolutivas. Tá? Não vai dar tempo, mas eu estou dizendo que a avaliação ela tem 3 atores, o professor, a turma e o estudante. Eu acho que a gente precisava ter mais capacidade de os estudantes se autoajudarem, e que também de que cada estudante seja responsável pelo próprio aprendizado. Isso é tão importante que eu vou voltar. Mas eu preciso falar disso daqui. Como que você vai chegar lá? Eu preciso introduzir essa ideia de rubrica. Mas antes aqui, para suavizar, essa charge que eu encontrei com um colega uruguaio, que a professora pergunta, levante a mão quem não entendeu. Aí o Manuelito levantou a mão e falou assim, olha, desde março não aprendi nada. E março, esse ano, tá muito simbólico, porque foi quando começou o afastamento social e as aulas se encerraram. Por que isso acontece? Porque eu não dei devolutiva lá pro Manelito, né? Eu preciso dar a devolutiva. Como é que eu vou dar a devolutiva? Deixa eu colocar aqui, eu vou desenvolver rubricas. O que é uma rubrica? Eu fiz uma pergunta, e aí o aluno me deu uma resposta. Quando ele me deu uma resposta, eu classifiquei a resposta dele, ou no nível 1, ou no nível 2, ou no nível 3, ou no nível 4. As etiquetas aqui são muito importantes. Por exemplo, eu posso ter a etiqueta do nível 4, que é uma pessoa que está no nível mestre, no nível pleno, no nível júnior, no nível aprendiz. A gente tenta colocar rubricas que puxem a criança, que puxem o jovem para cima, né? Aqui é a distinção, aqui é o proficiente, aqui é o intermediário, aqui é o novato. Né? A gente está evitando aqui dizer que esse foi reprovado. Por que é isso? Eu estou querendo simplesmente que ele caminhe. Gente, agora a informação que é essencial aqui. Esta descrição, ela tem que estar à disposição, seja do professor, seja do estudante. No ensino que eu tive, né, na universidade, nós éramos muito poucos. Então, o que acontecia? A gente teve um privilégio enorme, que eu tive alguns professores que pegavam o trabalho e falavam, você não fez isso e devia ter feito isso. Ou seja, como que você sai do seu nível, que é um nível intermediário, para ir para um nível maior? Mas para a educação, para muita gente caminhar, isso não pode depender desse artesanato. Então, aqui é uma possibilidade incrível para a tecnologia. Né? Nós aprendemos agora com as lives, e nós todos estamos nos reprogramando para ensinar. Mas eu tenho que ter tecnologia. Então, cada vez que eu imaginar uma avaliação, eu preciso imaginar as respostas às questões. Esse meu colega uruguaio, o Pedro Ravella, que tem um livro excelente sobre avaliação, depois alguém interessando, eu dou a referência, ele contou que um colega dele, aí era um ensino técnico, mas eu tenho a impressão que adaptando vale para outras coisas,
que ele usava a seguinte estratégia. Os alunos, eles não trabalhavam num lugar e num outro ambiente, ele colocava os resultados dos produtos feitos por uma turma anterior, ordenados por nível de qualidade. Então, o aluno terminava a tarefa dele e ele falava, agora vai lá e ponha no nível que você acha que chegou. E ele contando que, frequentemente, o aluno voltava, tendo visto que era uma tarefa bem feita, e falava, não, eu dou conta de fazer melhor. Quer dizer, o que com isso aqui eu estou dizendo? Primeiro, eu estou fazendo avaliação. Segundo, eu não estou fazendo uma questão de múltipla escolha, eu acho que a questão de múltipla escolha é um horror, ela nos condena a uma mediocridade, porque eu só consigo verificar com a múltipla escolha objetivos de aprendizagem que têm processos cognitivos mais elementares. Então, eu aqui fico sonhando que a tecnologia agora, ela nos ajudasse. E aí, fechando, Hélio, eu queria, primeiro, objetivos muito claros. Objetivos de aprendizagem. Segundo, cada objetivo de aprendizagem com especificação das evidências. Entenda, o objetivo, ele comporta várias evidências. E aqui eu vou insistir em algo que me chateia muito. É o seguinte, o Brasil está com um nível de expectativa baixo demais. Bem, o nosso sistema de avaliação chama-se SAEB, ou Prova Brasil. Pois bem, a Prova Brasil, nós tivemos chance agora de aplicar o PISA for Schools para estudantes que terminaram o fundamental. E que terminaram o fundamental muito bem. Tá? Então, eles estavam no nível 4 na escala brasileira. Quando a gente aplicou a esses alunos a escala, o padrão internacional, um número muito pequeno desses estudantes, que eram os nossos melhores, ficaram no nível adequado internacionalmente. Então, o que está me batendo muito, porque eu falo, gente, nós estamos com uma métrica que, quando a gente chega no nível mais alto dela, nós somos campeões da terceira divisão. E eu estou falando terceira divisão, porque como eu sou cruzeirense, o Cruzeiro está caminhando rapidamente para a terceira divisão. Então eu falo, putz, será que eu vou ser campeão da terceira divisão? O meu consolo aqui é que, para quem é mais velho, vai se lembrar que o Fluminense, num ano, ele foi campeão da terceira divisão e voltou para A, naquela coisa que todo ano mudava os times do campeonato. Então, agora fechando mesmo, então, é aprendizado, educação. Aprendizado precisa ser especificado. Então, nós precisamos ter os objetivos de aprendizagem numa linguagem que possa se comunicar. Estes objetivos precisam ter evidências, ou seja, não é uma, de vários níveis. E essas evidências, elas têm que ser colocadas em rubricas para a criança, vendo o que ela fez, ela pudesse ser melhor. Eu acho que a máquina, para muita coisa, nos ajudaria. Entende? Inteligência artificial, vocês imaginam, se eu registro o resultado dos estudantes, é tudo texto, muito texto, né, exceto matemática, certamente alguma coisa difícil, mas o grosso do ensino fundamental é texto. Então a máquina podia perfeitamente nos ajudar a orientar os estudantes. É isso, então, as ideias gerais. Obrigado, e vamos ver o que a gente pode discutir mais agora, nesse tempo que a gente tem. Beleza. Você vai fazer alguma pergunta, Hélio? Sim, então se você puder descompartilhar agora, né? E tá, desculpe. A gente, isso, tá ok. Isso. Pronto. Vamos voltar para a tela inicial. Deixa eu só dar uma examinada aqui. Então, eu queria aproveitar exatamente essa questão, que hoje você comentou na sua apresentação sobre o exame de múltiplas escolhas, né? Que você entende que isso
é uma coisa que não dá realmente condições para a gente poder ter um resultado realmente da competência e do que esse aluno sabe. Você pensou em alguma alternativa de como, por exemplo, esses exames que hoje, na grande maioria, são de múltipla escolha, poderia ser realizado? Quando eu estou falando de avaliação, eu estou me referindo à avaliação dentro da escola e fora da escola. Tá? Então, a avaliação dentro da escola, com muito mais facilidade, ela pode estar baseada em tarefas que não sejam de múltipla escolha. Mas o seu desafio, ele é o que interessa, entende? Então, eu vou elaborar um pouquinho isso. Eu acho que a gente precisa pedir a ajuda da inteligência artificial. Então, quando a gente tem, por exemplo, aí num processo atualmente com a internet, você vai comprar, né, aqui em Minas, agora todo mundo tem que comprar uma cachaça para ter em casa, porque isso é cultural. Aí você compra uma cachaça, no dia seguinte todo mundo está te oferecendo aquilo. Eles descobriram você. Então, a inteligência artificial, ela agora faz parte do normal. Então, imagine um sistema onde eu guardasse as respostas dos alunos e eu pudesse alocar, através de um sistema de inteligência artificial, se aquela resposta está num nível muito baixo, num nível... Isso já existe. Deixa eu dar um exemplo um pouco mais concreto, né? Já existem sistemas que corrigem redação. O governo, nesse caso, ele tem uma responsabilidade muito grande. Se o governo federal disser, o ano que vem eu vou contratar 2 empresas que vão analisar as redações e vão dar notas. Isso existe, aliás, o Brasil já tem essa tecnologia. Tá? Então, com isso, eu crio uma possibilidade incrível de ter uma forma diferente de avaliação. Outros exemplos, o PISA já tem 60% das suas questões que não são de múltipla escolha. Nesse caso, eles estão utilizando a máquina como uma possibilidade de simulação. Quer dizer, ao invés de ser uma questão do jeito que a gente está acostumado, você tem uma situação diante que a criança, que o jovem tem que tomar a decisão. Entende? Então, quando eu estou falando da múltipla escolha, eu sei que a gente vai continuar dependendo dela, mas eu não gosto de nós dependemos só dela, mas o que mais acho que é deletério, que é ruim, é essa múltipla escolha que tá com uma evidência absolutamente trivial. Entende? Isso que é muito ruim. As nossas questões, elas não só são questões de múltipla escolha, elas são questões de múltipla escolha que verificam, que produzem evidências muito frágeis. Então, quando a gente vai para o PISA, ou eu vou para o Common Core americano, os Estados Unidos fizeram também uma base, que chamam Common Core. E lá foi muito interessante que eles criaram 2 consórcios para criar as questões, né? E eles têm múltipla escolha, mas você vai ver que teve ali um desenvolvimento. Eu acho que nós precisamos das 3 coisas, ou seja, eu preciso dotar as escolas de mais possibilidades de avaliação formativa, quer dizer, isso não é o professor que vai improvisar, não é a professora que teve uma formação mais limitada que vai conseguir fazer boas tarefas. Eu acho que isso é coisa do governo, colocar isso à disposição, depois, colocar a demanda para que a gente tenha as avaliações que exijam mais, mas o Brasil precisa ousar mais, entende? Nós estamos acomodados procurando garantir apenas um nível que está longe de ser um nível até da América Latina. O Chile tem um sistema que está muito na nossa frente. No caso, atualmente, desse vestibular que a gente tem, que é o famoso Enem, né? Você entende que, a partir de como esse exame está sendo feito, como ele está sendo aplicado, ele realmente traz para
a universidade o elemento, vamos dizer, mais, vamos dizer, habilitado para estar frequentando uma universidade? Professor Hélio, o que mais bem, eu fui responsável pelo Enem por 2 anos, né? Não desejo para ninguém, né? Porque é muito tempo, você está mexendo com a vida de milhões de pessoas, né? Então, a paura de repente, repetir 2009, né? Que teve o Enem foi cancelado. Então, qual é o problema sério do Enem? O Enem sinalizou que todos devem aprender o mesmo. Isso não só é impossível, como é pouco razoável. Entende? Ou seja, o Enem vai mudar por causa da reforma do ensino médio, e eu tenho defendido muito uma coisa que eu acho que é um bom senso. Tem uma primeira etapa, que é geral para todo mundo, e tem uma segunda etapa que depende da área que você vai. Entende? É super razoável. Se você quer estudar engenharia na UFMG, que a UFMG diz, olha, os alunos de engenharia terão que fazer uma prova de matemática, onde nós vamos exigir isso, isso e isso. Qual é a novidade? A novidade é que agora a gente está dizendo, olha, existem coisas que todos devem saber. Que coisas são essas? Aqui houve uma mudança, que é uma mudança importante. Eu vou pegar o seu exemplo da física. Eu gosto muito, assim, o cidadão precisa saber pensar sobre energia. Existem vários tipos de energia e ele vai ter que votar. Agora, ele não precisa conhecer o detalhe técnico para ter uma opinião sólida, informada como cidadão. Então, eu preciso que o professor de física ensine para o sociólogo física, energia, entende? Mas depois ele ensine para o futuro engenheiro, para o futuro físico, futuro matemático, ensine física com todos os épsilons, com todos os alfas e betas e gamas que estão lá. Então, o Enem precisa ter essas duas dimensões, a formação geral básica e o específico. Isso está muito confuso no debate nacional e a solução é muito, muito óbvia até, entende? A gente precisa. O que eu gostaria? Eu gostaria de que a redação ela não fosse classificatória, ela fosse habilitatória. Por que eu gostaria disso? Eu acho que o Enem acabou com a leitura dos livros. Os vestibulares que a gente tinha, certo? Eu tenho a impressão que os vestibulares das estaduais paulistas continuam a dizer, olha, durante o ensino médio você tem que ler alguns livros. Entende? Então, eu faria, e aí já assim na máquina, várias vezes por ano, este exame de redação, incluindo aí leitura de livros. Entende? Mas o Enem básico seria a formação geral básica, que naturalmente seria uma prova de múltipla escolha, e a segunda etapa, que ainda de fato ela não precisa ser de múltipla escolha, porque os números são menores e outras coisas. Tá? A sua pergunta é muito boa, porque para onde vai o Enem, muitas escolas vão. Então, uma boa especificação do Enem, ela pode significar muito em termos de puxar o nosso sistema, né? E isso me preocupa muito. Eu acho que o Enem, como existe hoje, ele trivializa, porque ele espera que todos aprendam o mesmo. E a única maneira que isso pode acontecer é você levar lá embaixo, né? Quer dizer, então, todo mundo, todos nós que estamos na universidade, a gente está sentindo que os alunos chegam cada vez com menos conhecimento, né, de coisas elementares. Você não é exatamente dentro do foco do seu webinar, mas como você foi presidente já do INEP, exatamente se você pudesse explicar qual que é o principal objetivo do INEP e o que hoje, né, se esses objetivos de quando ele foi, na verdade, implementado, se ele está cumprindo exatamente o que se espera dele. O INEP, ele é uma autarquia, né, desde 97, se não me falha a memória. Mas ele é na realidade, na ação dele, é uma secretaria do MEC. Quer dizer, a autonomia do INEP é muito restrita,
entende? Porque você tem que atender ali as demandas do governo. Quer dizer, ele deveria ser também órgão de Estado e órgão de governo, mas ele é mais governo do que Estado. Né? Eu não estou falando isso com crítica, não. O governo precisa ter seus braços fazer. Pois bem, o que o INEP faz que é muito importante? Ele faz os censos. Quer dizer, a educação básica começou, hoje a gente tem um censo na educação básica, onde cada estudante brasileiro que nasceu a partir de 99 tem seu nome registrado lá. Então, a gente sabe se esse cidadão, se essa cidadã estudou, até quando estudou, em que escola estudou, se foi aprovada, se não foi aprovada. Ou seja, eu sei a trajetória dos estudantes. Então, quando o censo da educação superior foi feito, isso já foi estabelecido. No censo da educação superior, ele está indexado pelo CPF. Então, olha que coisa impressionante, nós sabemos o aluno, onde que ele estudou, quanto tempo que ele ficou lá, depois, se eu junto isso com a RAIS, eu vou saber quanto é que ele ganhou, quanto é que está, quanto é que não está. Então, é uma fonte de informação que a gente usa pouco ainda. Existe todo um esforço para ser usado. Então, isso está lá na base do INEP. Agora, a versão pública do INEP, que domina completamente, é o Enem. Isso é um problema. E do lado da educação básica é a avaliação, que é o SAEB, que é aplicada a cada 2 anos, e principalmente a divulgação do indicador da educação básica, que é o IDEB. Então, do ponto de vista externo, o INEP é dominado pelas avaliações. Eu tenho censo e eu tenho internamente um grupo que tem que responder a demandas específicas, e aí são demandas legais. Por exemplo, o INEP tem que preparar os relatórios do Plano Nacional de Educação, como é que o plano está se estabelecendo e outras coisas. Então, esse é o INEP e ele tem uma função para além das avaliações, entende? Eu entendo que o Enem, ele dominou completamente o INEP, e isso não é bom, porque a educação, isso que a gente falava antes, né? O INEP precisa demandar para a inovação. Eu acho que hoje a gente precisa de ter um novo ciclo de inovação. Todo o meu esforço de dizer, olha, objetivos de aprendizagem, isso não é nada muito complicado, mas nós não temos eu não tenho uma rotina de comunicação entre as redes assentada em bases que eu gostaria muito sólidas. Quer dizer, eu preciso de vocabulário único para criar tecnologia de ensino, de avaliação e de outras coisas. Quer dizer, então, o INEP ele poderia desempenhar esse tipo de papel, mas é difícil porque a força de trabalho dele, ela está completa. O INEP está o tempo todo preparando o próximo Enem, entende? Termina um, a gente já começa o outro, né? Então, eu queria que você também colocasse a questão um pouco da questão, por exemplo, do EAD no momento atual, que a gente teve o problema da pandemia, muita escola, eu acho que não só do ensino superior, mas também da educação básica, né? Como que você vê esse futuro, vamos dizer assim, híbrido, né? Que vai, eventualmente, todo mundo aposta que isso é o que vai acontecer, no que diz respeito a essa questão da avaliação, quando a gente tiver o sistema híbrido, né? Que atualmente o sistema todo ele está sendo pensado presencial, como é atualmente, né? Como é que você vê essa situação? Primeiro, a questão da EAD no Brasil, não necessariamente precisava ser assim, mas ela começou de uma maneira muito ruim. Quer dizer, ela começou colocando os PDFs à disposição das pessoas. Quer dizer, e quando a EAD, ela precisa de plataformas de aprendizagem, plataformas interativas, né? Como acontece em qualquer lugar do mundo. É claro que você ter acesso àquele grande professor é muito bom. Eu fiz cursos de EAD quando comecei a preocupar com essa possibilidade das questões abertas, como tipo de tecnologia. Então, isso é muito bom, né? Mas eu entendo que a gente precisa, é um salto tecnológico que tem não é só de hardware, ele tem esse software dentro que são plataformas adaptativas.
a gente está atrasado em relação a isso. Embora eu tenha já uma história grande de oferecimento no ensino superior, eu não vejo que a gente caminhou tanto. Deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro aqui. Quando a gente está falando EAD, eu estou falando de colocar a instrução na máquina. Mas isso é apenas parte, porque eu também posso facilitar o aprendizado, eu posso guiar o estudante na exposição que ele vai ter aos diferentes materiais. Isso são plataformas. Quer dizer, isso exige uma teoria de aprendizado. Quer dizer, se eu posso pegar aqui os meus objetivos, eu teria que ter clareza dizendo, olha, o meu objetivo hoje é esse. E esses materiais, desta forma que eu estou controlando, estão criando esta possibilidade para o estudante. Quer dizer, eu acho isso muito importante. Mas, agora vamos para o concreto. O uso da tecnologia na educação básica, ele já estava presente. Só que agora, com a pandemia, nós fomos empurrados para dentro do vórtex, né? Quer dizer, agora não vai voltar, entende? A gente vai ter o novo normal, como você usou a palavra, vai ser o híbrido. E eu esperaria, de novo, eu queria uma demanda muito forte, eu queria uma organização da demanda, quer dizer, se o governo põe isso que eu estou dizendo, olha, eu vou criar aqui um sistema de avaliação de leitura, entende? A tecnologia, a ciência para isso já está desenvolvida, que é Natural Language Programming e todo o arsenal que existe para as diferentes línguas. Então, a gente precisa disso para que eu possa oferecer melhor serviço. No Brasil, isso é particularmente importante, porque a tecnologia, ela pode nos ajudar a diminuir a desigualdade. Eu não sei se é um pouco de sonho, mas eu me lembro, eu fui do primeira turma de ensino médio lá da cidade do interior, aqui do interior de Minas, onde eu nasci. Era a primeira turma de ensino médio, o ensino médio era só das meninas, que faziam curso normal. Os meninos, quem tinha as famílias um pouco mais dinheiro, ia para Belo Horizonte, mas o resto não ia para frente. Nós fomos a primeira turma. Não tinha professor. Eu não aprendi nada de química. O professor meu de química era o dentista da cidade. E ele ditava o ponto. Se a gente falar isso, né, Hélio, a gente tem um pouquinho mais, as pessoas não vão entender o que é. O professor ditava o ponto. Então veio o livro-texto. Meu irmão de Belo Horizonte me mandou o livro-texto, que era a grande tecnologia da época. Puxa, aí eu podia aprender. Quer dizer, eu li o PSSC de física lá no interior. Aquilo foi uma revolução. Entende? O meu professor, que não era tão limitado assim, mas eu pude ir à frente dele. Então, agora nós vamos ter isso pela EAD. Quer dizer, eu vou poder oferecer coisas absolutamente bem acabadas para todo mundo. E eu acho que o governo precisa ter essa demanda. Entende? Ao invés de ficar gastando caminhões de dinheiro para produzir uma evidência que, como eu disse, é de um sarrafo muito baixo. Então, eu entendo, e para isso precisa de ciência. Isso que eu estava dizendo, olha, para eu poder fazer boas demandas, eu vou saber escutar como que os diferentes objetivos se associam, entende? Eu não vou ensinar um objetivo isolado, pega na leitura, né? Eu vou dar um texto e ali, naquele dia, tem essa. Então, essas coisas precisavam estar muito bem definidas, né? É claro, eu vou usar essa metáfora pela segunda vez, a educação não é a física, mas a gente precisava, de novo, pensar quais são os modelos de explicação da realidade do aprendizado que me permitem criar uma boa tecnologia de aprendizado e de avaliação. O mundo está aí, quer dizer, eu não estou inventando, eu não estou falando isso do Léo, não, tem muitas referências, tem muita coisa feita. Bem, nós estamos chegando ao fim, né, Hélio? Espera aí. Não, vamos prolongar um pouquinho, dá para passar um pouquinho mais. A Cleide está nos acompanhando aqui, então, eu acho que, de certa forma, ela falou, como podemos pensar o processo de avaliação no caso do ensino híbrido? Quer dizer, a questão do presencial, eu acho que você, em toda a sua apresentação, você colocou vários
etapas de como a gente pode fazer isso. Agora, especificamente, quer dizer, na parte EAD do ensino possivelmente híbrido, essa avaliação, ela seguiria um pouco mais ou menos as mesmas etapas que você colocou do presencial? Quando você está falando de etapas de avaliação, eu tenho que pensar etapas de planejamento da avaliação. Então, a primeira coisa é eu dizer quais objetivos. Depois, num segundo momento, eu vou dizer quais as evidências. Num terceiro momento, eu vou dizer como é que eu vou organizar os testes, as tarefas, se é múltipla escolha, se é resposta aberta. No quarto momento, eu vou organizar as devolutivas. Quer dizer, então esse sistema não muda muito, entende? Quando as pessoas ficam sem saber, no caso do ensino híbrido, está todo mundo preocupado com a questão da nota, entende? No primeiro momento, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em dizer, você entra aqui, né? Eu vou pegar de novo, vou voltar na leitura. E aqui você já começou explicando isso, quer dizer, toda a minha experiência é educação básica. Então, e na educação básica, a leitura é muito importante, né? Naturalmente, escrever também. Então, por isso é que eu uso mais exemplos disso. Então, eu estou ali, no ensino híbrido, em casa. Hoje, eu tenho que localizar uma informação explícita, entende? Eu vou dar questões disso, o aluno vai me responder pela máquina. Eu vou corrigir isso e devolver para ele. Quer dizer, é um processo de aprendizagem. Uma coisa diferente é agora dizendo, olha, agora eu tenho um problema, que eu tenho um problema de qualificar, de dar uma nota. Aí é outro tipo de tecnologia, isso também está resolvido. Já existem empresas que oferecem tecnologias para garantir que não tem ninguém fazendo para o aluno, que não tem ninguém que não tem ninguém na sala, quer dizer. Então, mas isso é um outro tipo de tecnologia. O que eu acho que o ensino híbrido, a chance dele é a fantástica possibilidade da interação. Pensa comigo, Hélio. Eu tenho um aluno, eu dei um texto para ele. Ele conseguiu responder uma questão desse texto. Aí eu vou para um texto mais complexo ou para uma questão mais complexa? Depois de milhares de experiências disso, eu sei exatamente o que fazer. Uma colega americana falando, Chico, na minha vida, para quantas pessoas eu dei aula? E aí ela me deu um exemplo muito interessante, não dá para entrar nos detalhes, mas ela dizendo que ela começou a observar, dando aula no EAD, que tinha um tipo de aluno muito bom que cometia um determinado tipo de erro, entende? E aí foi só por causa disso que ela percebeu que se você chegou naquele ponto do espaço e tinha aquela capacidade, você precisava de uma instrução que não era a instrução típica, entende? Claro, porque você passou a ter informações num nível de detalhe que nunca a gente teve anteriormente. Então, a avaliação do ensino híbrido, ela tem que ser pensada não isoladamente. Acabou a história de você, isoladamente, preparar sua prova. Entende? Você, como professor, vai colaborar com um determinado repertório grande e ali você põe e tira. Entende? E aí, de novo, o governo, você tem que colocar a demanda para que surjam iniciativas nesse sentido. E tinham que ser iniciativas públicas, entende? Isso aconteceu no Brasil. Os nossos sistemas privados, eles estão com uma tecnologia ainda tosca, entende? Mas o ensino híbrido vai nos empurrar. Então, respondendo à pergunta da Cleide, uma coisa é as perguntas e respostas, né, e que tem que ser iterativo e que tem que ter o registro. Vamos pegar uma coisa mais trivial ainda, não tem tecnologia, mas o aluno escreveu as respostas. Ela tem 40 alunos, entende? É muito fácil você olhar as respostas e você classificar. Isso é nível 1, isso é nível 2, isso é nível 3. O sistema, que pode ser até o Excel, imediatamente você reordena, você compara as notas uns que você deu, se parecem com as 2, quer dizer, é isso que vai ser a avaliação. Agora, qualificar, dar uma nota, exigem outras tecnologias que estão desenvolvidas, entende? Chama de Proctor, né?
em inglês, né? Você tem já ofertas para isso. Mas o glamour, o interessante é dizer, olha, vamos usar a máquina para instrução. Tendo dito tudo isso, eu acho que é importante lembrar que eu coloquei que o aprendizado ele tem o cognitivo e o não cognitivo. A interação humana ela é muito importante. E a gente não vai fazer isso só online, né? Quer dizer, os seus, até sucesso, mas é mais do que sucesso, você precisa se expor e ser influenciado, influenciar, né? E o acolhimento, toda a dimensão pessoal e social e cultural, a máquina ela ajuda, mas isso continua importante, o ensino presencial. Agora, a instrução, ela vai cada vez ser mais feita na máquina, porque ela vai ser feita com mais detalhes e com mais capacidade. Nem todo mundo conhece tudo que uma boa instrução precisa. Bom, tem o nosso colega Isaac Reutemann também nos acompanhando, aí ele fala assim, ó, penso que a avaliação verdadeira do ensino básico e superior será o protagonismo na vida adulta e madura como cidadão, como respeitador da natureza e que contribua com o humanismo. Como é que você vê isso? Primeiro, deixa eu saudar o Isaac, todos nós conhecemos, né? Ele está sintetizando, ele está sintetizando. Perceba que ele está dizendo, olha, a educação não para no saber, ela chega no ser, percebe? Quer dizer, isso é o Jacques Delors, né? Quer dizer, a vida é mais... A gente está vivendo um mundo em que fala muito do ter, e você do saber, e do saber isolado. Só que o mundo que está se formando, ele tem um mundo de muita conexão. Deixa eu elaborar isso. Vocês são muito sofisticados, né? O nosso mundo está criado numa ideia de hierarquia. Quer dizer, percebe? Eu sou professor auxiliar, o outro é professor adjunto, o outro é professor titular. E a gente sempre respeitava. Na ciência, isso tem muito sentido. Quer dizer, você tem pessoas com mais experiência que tiveram melhores ideias, tiveram mais alunos, etc, etc. Pois bem. Mas a sociedade, ela é melhor explicada não por uma hierarquia, mas por uma rede. Né? Então, eu tenho que preparar o estudante também, e o cidadão, para ser um nó da rede com orgulho, entende? Por aqui passa tantas que não passam todas. Quer dizer, isso tem que nos influenciar. Então, quando o Isaac está falando de humanismo, é eu me perceber útil na sociedade porque eu desempenho ali dentro uma tarefa, né, uma posição. Agora, isso tem que refletir. Quer dizer, na educação, essa criação de conexões é o mais complexo. Isso é que a gente chama de competência, né? Eu preocupo muito porque, às vezes, as pessoas não falam do repertório, mas, para mim, é repertório e competência, que é ligar os pontos, né? Agora, nos ligar os pontos, eu vou ligar os pontos da pessoa completa. A gente chama isso de educação integral, né? Não é só a pessoa. Você não me leva a mal, o Hélio, mas, assim, o meu objetivo não é ter todo mundo nota 10 em física. Eu acho que o mundo ia ser muito chato. Eu convivi muito com os físicos, e os super brilhantes também, eles têm lá as suas idiosincrasias, quer dizer, precisa ter gente de todo tipo. Bom, eu queria também, você fez um comentário, quando você falou de faculdades de educação, né, que eu senti um pouco desânimo do trabalho que vem sendo feito por essas instituições, né? Eu também, na minha experiência na USP também, quando a gente foi desenvolver aqui o primeiro curso semipresencial aqui, que foi o curso de licenciatura em ciências, a gente teve uma reação muito forte, né, principalmente da Faculdade de Educação. Um elo, quer dizer, uma parte fundamental de todo esse processo também diz respeito ao professor. Você acha que se você fosse tentar fazer uma avaliação da qualidade dos professores que a gente tem para a educação básica em específica, né? Como que você vê esse perfil hoje das pessoas que nós estamos formando para fazer
porque esse processo de avaliação, como você falou, vai ser feito pelo professor. Claro que a gente vai, no momento, usar máquinas e tudo mais, mas o elemento principal, esse professor que a gente está criando para a educação básica, né, ela está realmente atingindo e condições de poder fazer um processo de avaliação correto? Esse é um problema complicadíssimo. Ele não é um problema só das faculdades de educação, né? O Brasil cresceu, você vai se lembrar que teve como é que é a história? Não, o Brasil foi campeão em 62, e 66 a gente perdeu. E eu me lembro, eu era criança lá no interior, e a pessoa falava, ou foi 70, quando que falava 90 milhões em ação? Eu acho que é 70, né, que os militares falavam isso. 70 né? foi. Exatamente, antes era melhor, era 70. Então o Brasil dobrou, a população dobrou num tempo muito pequeno. Entende? E o que nos faltou? Nos faltou, naquele instante, dizer, olha, o Brasil precisa investir nos brasileiros. Quer dizer, então, a gente olha o Brasil, hoje é tudo inchado, as nossas cidades, todas inchadas. Não teve ninguém no Brasil que falou, gente, está todo mundo chegando em São Paulo, então as pessoas têm que ter lugar para morar. Então, terra não podia ser uma coisa tão restrita. Né? Então, nos faltou um projeto nacional. Então, as escolas que eu tive acesso, provavelmente vocês tiveram acesso, eram escolas que dependiam da mulher que era professora e queria casar-se com os meninos que viraram médicos e engenheiros e outras coisas. Então, eu tive acesso a uma professora fantástica, mas depois ela não teve o follow-up. Entende? Porque o mundo mudou, o Brasil explodiu de gente e essas pessoas também foram estudar e foram ser profissionais. Então, a nossa escola ela se deteriorou assim muito rapidamente. Pois bem, o emprego de professora se deteriorou também. Então, aí veio uma mistura, quer dizer, a faculdade de educação, se a gente tivesse uma faculdade de educação, e eu volto isso, centrada na teoria pedagógica, na teoria de ensino, ela não teria toda a solução, quer dizer, vão demorar anos para a gente falar. Então, para mim, qual que é o sonho? Eu quero colocar o professor em tempo integral na escola. Isso é mais viável do que parece, porque as professoras têm 2 vínculos, mas a gente precisava sinalizar, olha, você vai ficar em um, você vai ter isso. Agora, entrando no que você está falando, eu concordo que nós precisamos, a faculdade de educação, ela tem uma pegada, que é uma pegada de ativismo social, e menos uma pegada de tecnologia. Eu acho que essa segunda pegada ela tem que estar mais presente. Aos poucos está chegando, entende? Tudo isso que eu estava descrevendo, quem tem que desenvolver plataforma pedagógica? É alguém que está envolvido na educação. Então, está começando a surgir, ontem o professor Mozart, que é quem esteve por trás dessas últimas regulamentações, ele fez um alerta que me pareceu assim, muito duro, mas muito correto. Falou, ou a universidade, na educação, se dá conta de que ela precisa atender as demandas, ou outros grupos vão fazer. Né? Mas ele estava defendendo um PADCT para a educação, né? No sentido de que, se o governo demanda, a gente pode transformar. Mas eu acho que nós precisamos ver isso de várias maneiras. Quer dizer, eu preciso reorganizar a demanda, quer dizer, o professor, olha, você vai ter o seu exercício localizado, como todo mundo, eu saio de casa, vou para uma escola, né? Isso é possível em muitos lugares, quer dizer, o volume, não em todos, naturalmente, mas assim, os recursos alocados, eles são compatíveis com outras organizações. Pernambuco colocou o ensino médio em escolas de tempo integral, ele deu mais dinheiro para os professores. Agora, a formação, sim, ela tem que ser a formação de entrega de tecnologia, ou seja, a gente tem que dizer, tem um aluno aqui que aos 20 anos não terminou o médico, mas ele já trabalha. Como é que a gente ensina para isso? Você percebe que o engenheiro tem isso, o engenheiro dá respostas para problemas concretos.
o médico dá respostas para doentes que são... Então, a educação, ela também tem que estudar como que eu vou capacitar, ensinar esse aluno cidadão que eu tenho, entende? Então, eu concordo que é necessário. Agora, a educação como um todo, ela se deteriorou porque faltou projeto, entende? Nós não tivemos aí no processo de urbanização, depois do processo de crescimento, a educação não ficou. A Coreia fez isso, entende? A Coreia, na hora do desenvolvimento, ela se assentou na educação, né? O Vietnã fez isso, né? Quer dizer, então, eu acho que o Brasil, e essa crítica que é muito presente, nós naturalizamos as desigualdades muito, entende? A gente achou que uma escola para poucos era suficiente, entende? E não é. É o que a gente está vivendo, quer dizer, eu preciso de uma escola, eu estou falando muito, maximizar o mínimo, percebe? Eu preciso ter mais gente que tenha o conhecimento que permita funcionar. E eu só vou conseguir isso com uma escola que acolha esse professor, e aí com formação. Agora, precisa de um choque, precisa de uma demanda, entende? Que não vai acontecer. Entende? Eu fico vendo aí os secretários, todo mundo querendo fazer coisas mirabolantes, mas eu acho que está faltando, a gente não conseguiu ainda um acordo. O Ceará conseguiu, entende? É muito impressionante no Ceará. Né? A vida do professor do Ceará... Pernambuco caminhou, mas assim, eu sinto que no Ceará o aluno está no centro, todo mundo sabe que o aluno tem que aprender, o sistema funciona nesse sentido, né? E claro que eu tenho outras informações, o que eu sinto aí é apenas que tudo isso foi feito com uma demanda muito baixa, né? Então, resumindo, olha, precisa sim de um choque, precisa de demanda, mas precisa de demanda numa direção que permita um exercício profissional. Em muitos lugares isso já é possível. O interior de São Paulo está cheio de cidades que gastam por estudante valores que são compatíveis com um atendimento muito melhor. Entende? Muito melhor. Então, assim para fazer essa última pergunta, eu acho que, como você também, fomos fruto de uma educação básica pública de qualidade, né? Na escola que eu estudei aqui, que fiz desde o primário até o científico, né? Realmente não havia nenhuma outra escola privada que pudesse competir em qualidade com a que eu estudei, né? Você acha que é possível essa situação um dia a gente resgatar de novo? Eu acho que, como você colocou, acho que o volume de pessoas aumentou tremendamente, como você falou aí, de 70, e a gente não conseguiu, talvez, o desarranjo nas escolas de educação básica pública. Você acha que tem a ver com esse problema desse volume monstruoso e que a gente não conseguiu dar conta? É porque o nosso modelo era um modelo para poucos. Quer dizer, nas escolas que a gente frequentava, quase não tinha negro. Percebe? E a população brasileira, então, a gente não foi capaz de fazer uma coisa boa para todo mundo. A gente estava com a ideia, Hélio, a nossa república não criou escolas, percebe? Qualquer país que desenvolveu, ele falou, não, vou botar todo mundo na escola, entende? Vê a China, é um negócio impressionante. Quer dizer, não é que o povo brasileiro é assim, assado, etc, etc. Quer dizer, esse país faltou a visão de dizer, olha, todo mundo que está aqui é brasileiro. Então, quando teve o crescimento, o sistema de seleção, ele não pôde, não sei, quando a gente fala, a minha educação era boa porque era para poucos, entende? Assim, eu me lembro lá, né, que, claro, eu tive uma experiência de interior, que portanto, é mais simples, de certa forma. Mas assim que terminava ali aqueles 4 primeiros anos, acabava, ninguém mais, pouca gente continuava, né? Então, não se trata de recuperar a escola pública, trata-se de dar escola pública de qualidade para todos. A gente está fazendo isso de uma maneira muito desordenada. Quer dizer, o sistema federal de escolas técnicas, ele é um sistema que, de alguma forma,
ele está mantendo a excelência. Não dá para eu elaborar, mas assim, o meu sistema é o sistema de aumentar o mínimo, mas não é só isso, eu tenho que ter excelência lá do outro lado, lá na outra ponta. Quer dizer, é como se eu quisesse pegar a minha distribuição de aprendizado e levá-la para níveis que são compatíveis, né, mas eu tenho que ter a cauda lá da excelência. Né? Esse aqui é o modelo. Esse nunca foi o nosso modelo. Entende? O nosso modelo foi um modelo de escola para poucos, e nós somos fruto disso. É injusto a gente dizer que a escola pública, ela desapareceu. Ela simplesmente não deu conta, quando veio esse número enorme de novos brasileiros, eles não tiveram acesso à mesma escola que a gente tinha, porque já não existia, né? Simplesmente, né? Bom... Então, resumindo, Hélio, a gente precisa, ao invés... Eu passei 2 anos em Brasília e voltei de Brasília muito decepcionado. Assim, ninguém está interessado com o bem público, entende? Todo mundo, o Brasil, está todo mundo interessado na sua vantagem, naquela coisa medíocre. Quando que a gente precisa... O Mozart, ontem, quando ele falou assim, PDCT da educação, entende? Quer dizer, eu preciso... E aí tem que ter resultado. O aluno não pode sumir. Cadê o aluno que estava aqui? Quer dizer, eu preciso desse... Isso não vai acontecer, né? Quer dizer, a gente vai ter esse crescimento, como tudo no Brasil, né? Que é lento. Lembra do Geisel? Lento, gradual e seguro. É isso aí. Bom, é isso aí, querido. Olha, pois é. Muito obrigado. Imagina, eu que fico Desculpa muito aí. contente. Não, até a gente prolongou, porque o tema é muito interessante. Eu acho que a tua visão, por toda a tua trajetória, é muito importante para subsidiar aí possíveis, né, encaminhamentos, soluções, né? O nosso grupo aí tem muita gente aí com grande experiência nessa área também, e a gente espera poder aí no momento oportuno oferecer algumas propostas aí, né? Desde que, claro, como você falou, tenha ressonância, né? Deixa eu terminar sublinhando a importância do que você está falando. Eu brinquei 2 ou 3 vezes falando, poxa, o professor Hélio é físico, ele está interessado na educação básica. Isso é muito importante. Então, a sua formação científica vai permitir que a gente tenha, que a gente almeje aquilo que eu estava falando. Olha, eu preciso ter repertório, o aluno brasileiro tem que saber física, mas saber física mesmo, entende? Mas ele também precisa estar associado com o mundo. Então, essa dimensão que a gente traz das ciências, de bom repertório e de bom uso, e que a gente agora traz da nossa visão social, que a gente quer isso espalhado e não concentralizado, entende? É difícil viver isso, não tem jeito de toda escola de engenharia ser igual o ITA, entende? O Apoli de São Paulo, entende? Não tem jeito, porque são sistemas frutos de uma enorme seleção. O país precisa dessas instituições, mas não pode ser só dessas instituições. Quer dizer, eu não vou entrar no ensino superior, eu não estou preparado. Na educação básica é muito mais simples, entende? Educação básica, entende? A tecnologia tem que me ajudar para que, quando a gente pegar um texto de média complexidade, todo brasileiro possa ler. Não é isso que acontece hoje. Isso aí, perfeito. Bom, um grande abraço. Eu queria, então, só agradecer todas as pessoas que nos acompanharam aqui no YouTube, né? A Cleide, o Isaac e vários outros aí. Depois eu vou passar os comentários para você, Francisco, sobre o que cada um falou. Mas, basicamente, as perguntas feitas todas foram encaminhadas para você. Queria agradecer mais uma vez a ter aceito, dizer também para todos que estão nos acompanhando no YouTube, esse webinar está sendo gravado, eu vou fazer depois uma edição especial, disponibilizar para todo mundo, porque eu acho que é um documento histórico, inclusive, né, pelos ensinamentos e pelas posições que foi dita pelo professor Francisco. Então, eu queria agradecer a todos a presença, em particular também do Francisco, desejar a todos aí uma boa noite e esperar vocês na próxima terça-feira, que tem mais aí. Um abração, obrigado. Um abração, Francisco. Até a próxima. Tchau.